Irmãos, uma das coisas que me encanta na igreja é o fato da igreja poder preparar as pessoas para a vida. Ao contrário do que muitas pessoas lá fora pensam, nós não preparamos as pessoas apenas para a morte. É claro, nós entendemos que existe depois da morte uma vida para ser vivida, uma vida eterna. É claro, nós pensamos e também focamos na vida depois da morte, mas nós entendemos também que temos uma vida para ser vivida aqui nessa terra. E porque temos uma vida para ser vivida aqui nessa terra, nós devemos estar preparados, ou sermos preparados para viver essa vida. A igreja é essa escola onde nós aprendemos a nos preparar para a vida eterna e onde também nós aprendemos a viver aqui nessa terra. Hoje a gente começa uma caminhada dentro do livro de Salmos. Nós vamos estudar alguns salmos ao longo dessas semanas, dessas próximas semanas. E você vai perceber como o livro de Salmos é útil para a nossa vida diária. Como esse livro é rico de ensinamentos para o nosso dia a dia, para as coisas cotidianas. Por isso, a proposta e o tema dessa série de mensagens é Salmos para hoje. Ou seja, o que os Salmos têm a nos dizer nos dias modernos, o que nós podemos extrair do livro de Salmos para aplicar no nosso dia a dia. A mensagem de hoje está baseada no Salmo 136, todo o Salmo 136. Na verdade, a mensagem é um estudo, quase que versículo por versículo, desse Salmo tão lindo que é o 136. Mas, antes de começar, antes de entrarmos de cabeça no Salmo 136, eu quero fundamentar a minha mensagem num princípio. E o princípio é esse: nós temos que descobrir quem Deus é, para que possamos ser fortes quando os ventos da tristeza golpearem a nossa vida. Eu vou repetir. O princípio que norteia o meu estudo do Salmo 136, a base do estudo do Salmo 136 é essa: nós temos que descobrir quem Deus é, para que a gente possa enfrentar com firmeza os ventos fortes de tempestade, de tristeza, quando elas vierem sobre a nossa vida. E sabe, a boa teologia faz isso. A boa teologia nos ensina quem é Deus. E quando nós conhecemos Deus, ou quando conhecemos algum aspecto de Deus, porque dizer assim, conhecer Deus é um desafio que nós, seres humanos, não conseguimos completar numa vida apenas. Deus é infinitamente maior do que nós conseguimos compreender. Então a ideia não é conhecer Deus totalmente, a ideia é conhecer alguns aspectos, eu diria até minúsculos, da grandiosidade de quem Deus é. Mas quando nós conhecemos esses aspectos minúsculos, isso pode fazer uma enorme diferença na nossa vida. Então, quando você conhece quem é Deus, você pode enfrentar as dificuldades da vida de uma maneira mais segura, mais confiante. E nós podemos ver esse princípio em ação no Salmo 136. Às vezes o Salmo 136 é chamado de o Salmo de Aleluia. Por quê? Porque esse Salmo não contém nenhuma petição. Ele não contém nenhuma oração fazendo uma queixa. Ele não apresenta nenhum tipo de problema. Em vez disso, esse Salmo contém uma lista de momentos em que Deus trabalhou na história, em que Deus agiu na história, e cada momento é respondido, cada momento apresentado é respondido por esse refrão: o seu amor dura para sempre.
a ideia, sem dúvida nenhuma, é que o líder de louvor e adoração leria esses momentos para a congregação, e a congregação responderia o refrão: o seu amor dura para sempre. Vamos juntos? O seu amor dura para sempre. Então o salmista, ou o líder de adoração, apresenta um momento de Deus, e depois que ele apresenta esse momento de Deus, a congregação responde: então eu quero fazer alguns destaques nesse salmo, e o primeiro destaque eu chamo de a chamada ao louvor, o convite, ou a chamada para o louvor. O salmo começa assim, nos versículos 1 e 3: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Deem graças ao Deus dos deuses. Deem graças ao Senhor dos senhores. Ora, irmãos, esses 3 versículos nos apresentam 3 razões para louvar o Senhor. E a primeira razão: Ele é bom. A segunda razão: Ele é o Deus dos deuses. A segunda razão: Ele é o Senhor dos senhores. Há muitos deuses, há deuses em grande quantidade nesse mundo, há também senhores ao nosso redor, mas o Salmo destaca que só há um Deus verdadeiro, que governa o universo, e a esse grande Deus pertence o nosso melhor, o mais profundo, o mais elevado louvor. Esse é o convite que o Salmo faz, porque Deus é bom, seu amor dura para sempre. Porque Ele é o Deus dos deuses, seu amor dura para sempre. Porque Ele é Senhor dos senhores, seu amor dura para sempre. Ele é maior que todos os deuses, Ele é maior que todos os senhores. Agora considere o significado dessas coisas. Primeiro, Ele é verdadeiramente o ser supremo do universo. Segunda consideração: Ele é bom no que faz. Então Ele é o Senhor do universo, e Ele é bom no que faz. Irmãos, é impossível superestimar o valor dessas verdades. Ainda que você ache que compreende essas verdades completamente, eu diria, você ainda está apenas na superfície dessas verdades, porque há muita coisa envolvida nessas duas verdades. Por exemplo, se Ele não fosse supremo, nós não iríamos adorá-lo. Outra coisa, se Ele não fosse bom, nós não poderíamos confiar nele. Agora, porque Ele é bom e porque Ele é o Senhor supremo do universo, nós não apenas confiamos nele, mas nós também nos curvamos diante dele em louvor e adoração. É por isso, irmãos, que meu coração não se conforma com um louvor superficial da minha congregação para o nosso Deus. É por isso que no meu coração de pastor existe um gemido, um desejo de que de fato a minha congregação possa adorar o Senhor, porque Ele é o Senhor supremo e porque Ele é bom. Nós precisamos considerar isso quando nós entramos no templo para adorar o Senhor. Agora observe como o coro responde em cada verso. O coro do Salmo diz assim: o seu amor dura para sempre. Irmãos, essas simples palavras nos lembram que todas as coisas demonstram o amor de Deus agindo em nome e em favor dos seus filhos. Todas as coisas. Isso inclui o bem e o mal, isso inclui a dor e o sofrimento. Todas as coisas. O Salmo destaca: o seu amor dura para sempre. A palavra hebraica traduzida por amor aqui nesse refrão se refere a amor leal, amor fiel. Você pode chamá-lo de aliança de amor. Deus tem uma aliança de amor conosco. É amor que dura
Porque se baseia num compromisso inquebrável e se baseia numa pessoa eterna que é Deus. Por isso o amor de Deus dura para sempre. Não é amor passageiro, não é amor submisso às consequências ou às circunstâncias da vida, perdão. Esse amor dura para sempre, porque é baseado numa pessoa eterna que é o nosso Deus. Não é amor de marido por esposa, nem é amor de mãe por filho. O amor de Deus é eterno, sua aliança é eterna. Ele não pode deixar de amar o seu povo. A gente diz assim: Deus é todo poderoso, e é verdade. Ele pode todas as coisas, e é verdade. Mas você sabia que existem algumas coisas que Deus não pode? Por exemplo, Deus não pode deixar de amar você. Ainda que você tenha pisado na bola feio, ainda que você tenha errado de maneira terrível, Ele não pode deixar de amar você, porque o amor dele não está baseado em quem você é, nem no que você faz. O amor dele está baseado no que Ele é. Ele é o ser supremo do universo, Ele é o Senhor do universo, Ele é bom a vida toda, e o amor dele dura para sempre. Mas o significado desse amor vai além disso. O amor de Deus perdura. Isso é interessante. O amor de Deus supera todos os problemas da vida. O amor de Deus transcende os problemas que nós enfrentamos todos os dias. Isso acontece quando a nossa vida chega ao fim, a nossa esperança chega ao fim. Aí a gente pode lembrar: ainda que eu esteja passando pelo vale escuro da sombra da morte, Deus não vai me deixar. O seu amor dura para sempre. Ainda que a vida tenha se esgotado, ainda que a esperança tenha se esgotado, o seu amor dura para sempre. Charles Spurgeon, pregador do século XVI, dizia assim: nenhum santo cairá finalmente ou definitivamente. A dor pode nos jogar no chão, e a morte pode nos trazer para o túmulo, mas não iremos além disso. E do menor de todos nós se levantará o mais elevado de todos. O que ele está dizendo aqui é simples, simples. Ainda que eu morra, eu não estarei liquidado definitivamente. Ainda que o meu corpo desça para a sepultura, eu não estarei fracassado definitivamente. Por quê? Porque o amor de Deus dura para sempre. Irmãos, quando nós estamos juntos ao túmulo de um ente querido, nós temos que saber essa verdade. O amor de Deus dura para sempre. Onde ele está? Onde ela está? A morte é o fim? Ou há algo mais? Irmãos, o que nos dá a confiança necessária para enfrentar a morte com cabeças erguidas? Onde nós encontramos essa confiança? Como nós podemos atravessar o rio Jordão e chegar do outro lado, na terra prometida? Nós podemos, irmãos. Por quê? Porque o amor de Deus dura para sempre. É isso aí, e essa é a nossa esperança. Nós morremos, mas o amor de Deus dura para sempre. Nós falhamos e fracassamos, mas o amor de Deus dura para sempre. Nós tropeçamos e caímos com a nossa cara no chão, envergonhados, mas o amor de Deus dura para sempre. E é nisso que está a chamada, o convite para o louvor. Venha louvar a Deus, independente das suas circunstâncias e dores e fatos trágicos da vida. Por quê? Porque o amor de Deus dura para sempre. Vamos juntos? O seu amor. Mas esse salmo também me faz pensar na causa, ou as causas, perdão, do louvor. A base do louvor. O restante do salmo, a partir do versículo 4, Salmo 136, contém uma vista geral da fidelidade do nosso Deus, que começa com a criação e termina com a entrada de Israel na terra prometida. Então vamos ver esses fatos, ou seja, são fatos
que o salmista destaca, dando para o povo subsídios para o povo louvar a Deus. Então, o primeiro fato é a criação, versículos 5 a 9, diz assim, e você vai responder. Versículo 4, eu vou começar do 4. Ao único que faz grandes maravilhas, que com habilidade fez os céus, que estendeu a terra sobre as águas, aquele que fez os grandes luminares, o sol para governar o dia, a lua e as estrelas para governarem a noite. Irmãos, esses versículos de 5 a 9, eles seguem o padrão de Gênesis capítulo 1. Como Deus criou todas as coisas. Versículo 5 é paralelo a Gênesis 1:1, versículo 6 é paralelo a Gênesis 1:2, versículos 7 a 9 acompanham de perto Gênesis 14 a 18. Então note o que o texto diz que o céu foi feito com habilidade. Deus fez o céu com habilidade. Onde é que estão os cientistas que defendem a teoria da evolução? Isso descarta a teoria da evolução. Aqui diz que havia um propósito, não um destino cego. Havia um propósito, com habilidade. Deus manuseou os componentes que criaram o universo. O universo surgiu porque Deus quis assim, e Deus foi habilidoso ao criar esse universo. Talvez você já tenha ouvido falar daquela camiseta em que alguém mandou escrever o seguinte: eu acredito na teoria do Big Bang. É a teoria da evolução, não é? A teoria do Big Bang. Eu acredito na teoria do Big Bang. Deus disse big, e aí houve bang, e tudo aconteceu. Eu acho que o autor do Salmo 136 concordaria com essa camiseta. Hebreus 11:3 afirma a mesma verdade dessa forma: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Ou seja, Deus criou as coisas. Ele criou coisas que não existiam. Ele criou coisas, não das coisas que existiam. Ele criou do nada. Todo o universo passou a existir por um plano que vem da mão e da mente e do coração de um Deus Todo-Poderoso. Nada foi feito por acaso, nada evoluiu para ser através de uma mutação aleatória, nada. O texto diz que com habilidade os céus foram feitos. Habilidade é a habilidade de Deus que está por trás desse universo, desde a sua criação até hoje, sustentando todas as coisas. Agora, irmãos, desde que o universo repousa na habilidade de Deus, ninguém pode entender o universo completamente sem entender Deus. Ora, se você deixar Deus do lado de fora, se você deixar Deus do lado de fora dessa equação que forma o universo, você perde a verdade fundamental que está por trás de todo o universo. Para entender as origens do homem, a gente precisa entender a verdadeira história do universo. E aí a gente deve começar com a compreensão de quem é Deus e da maneira como Deus se revelou a nós através da sua palavra. Comece por aí. Se você começar a estudar o universo, entendendo a palavra de Deus, entendendo quem é Deus, você começa em terra firme. Agora comece em qualquer outro lugar e você começa a afundar em areia movediça da incredulidade humanista. Tira Deus da equação, o universo não faz sentido. A gente luta, irmãos, com 3 questões na vida, são questões filosóficas, e que de uma maneira ou de outra se manifestam na nossa mente. São 3 grandes questões da vida: de onde eu vim, por que estou aqui e para onde eu vou. São questões que, ainda que a gente não formule exatamente com essas palavras, elas estão povoando o imaginário do nosso coração, da nossa mente.
A primeira é a mais fundamental: de onde eu vim, qual é a minha origem. E até que você responda essa questão, você não pode responder as outras duas adequadamente. Agora, irmãos, para muitas pessoas, a única coisa que realmente importa é o que elas fazem aqui na terra. Eu não quero saber de onde eu vim, nem quero saber para onde eu vou. O que importa para mim é o que eu estou fazendo aqui nessa terra. Irmãos, essa é uma questão importante, porque essa questão nos obriga a enfrentar as questões mais básicas da vida. Mas ela não é suficiente. Você tem que saber de onde você veio. Porque se você acredita que você não veio de lugar nenhum, e se você acredita que você não vai para lugar algum, tudo que resta a você são 60, 70, 80, 90 anos de vida aqui nessa terra e mais nada. Então por que, se a vida é apenas comer, beber, ser feliz, e amanhã morreremos, por que se envolver em qualquer coisa além de nós mesmos, se tudo que conta é a nossa própria existência aqui nessa vida? Mas se nós fomos feitos à imagem de Deus, ou seja, a nossa origem está em Deus, e se Ele nos ama tanto, que Ele enviou o Seu Filho para esse mundo, para morrer no nosso lugar, e para nos dar uma vida eterna depois dessa vida, então eu tenho origem em Deus, e eu tenho um fim em Deus. A vida é muito mais bela, e a gente entende que nós não temos apenas 60, 70, 80, 90 anos sobre essa terra. Importa o que eu faça para mim, mas importa o que eu faço também para os meus semelhantes. Aí o texto exalta o nosso Deus como Senhor da criação. E aí nós precisamos conhecer esse Deus profundamente, pessoalmente, intimamente, e só dessa maneira a nossa vida fará sentido. O salmista então destaca o fato da criação. Conheça Deus, o Deus que está por trás da sua criação. Mas o salmista continua e ainda exalta o fato do êxodo. Ele apresenta o êxodo como algo memorável e que nos faz louvar a Deus. Vamos aos versos de 10 a 15. Aquele que matou os primogênitos do Egito e tirou Israel do meio deles, com mão poderosa e braço forte. Aquele que dividiu o mar vermelho e fez Israel atravessá-lo, mas lançou o Faraó e o seu exército no mar vermelho. Irmãos, esses versos nos lembram essa incrível jornada do povo de Deus, saindo do Egito rumo à terra prometida, e como Deus libertou o seu povo de Faraó no Egito. Aquele que matou os primogênitos e tirou Israel do meio deles com mão forte e poderosa, aquele que dividiu o mar vermelho e fez Israel atravessá-lo, mas lançou o Faraó e seu exército no mar vermelho. Irmãos, o que isso se refere a nós? Simples: Deus não tem problemas para derrotar os seus inimigos. Deus não tem nenhum problema para derrotar seus inimigos. Ele também não tem problema para abrir um mar, se necessário for, para você passar. A única coisa que Ele pede é que o seu povo reconheça que Ele fez isso. É a única coisa. Nós devemos louvar o Senhor, não só porque nós somos salvos, mas também porque os nossos inimigos estão espalhados, confundidos e totalmente derrotados. Por quê? Não vai dar para você dormir nesse sermão. Mas o salmista, além de destacar a criação e o êxodo, ele destaca também a peregrinação pelo deserto. No versículo 16, o salmista resume esses 40 anos de peregrinação pelo deserto, apenas com um versículo. Ele diz assim: aquele que conduziu o seu povo pelo deserto. Irmãos, tantas coisas aconteceram em 40 anos atravessando o deserto. O maná e as codornizes, a água da rocha, Moisés no monte Sinai, o bezerro de ouro, Cádiz Barneia, os 12 espias, as águas amargas.
ossos branqueados no deserto, murmuração, desafios contínuos à liderança de Moisés, e por tudo isso e através de tudo isso, o povo de Deus foi conduzido por Deus até a terra prometida. Agora note o que o versículo 16 diz assim: aquele que conduziu o seu povo pelo deserto. Olha, não em torno do deserto, não por cima do deserto, não se desviando para a esquerda ou para a direita do deserto. Deus conduziu o povo pelo deserto. Para chegar à terra prometida, eles tiveram que passar pelo deserto. Por isso, assim também será conosco. Você não é mais bonito, você não é mais perfumado, você não é mais especial que o povo de Israel na Bíblia. Se Deus conduziu o povo pelo deserto, acredite, Deus também conduzirá você pelo deserto. Deus conduz seus filhos para o céu, mas eles não têm caminho fácil à medida que caminham nessa terra. Há muitos desvios, há muitos zigue-zagues, muitos atrasos, e muito mais do que becos sem saída aparentes. Mas Deus trabalha e Deus trabalha através de tudo, a fim de que seus filhos finalmente cheguem à terra prometida. Por quê, irmãos? Você atravessará deserto, mas acredite, Deus estará com você. Sabe por quê? Mas o salmista também destaca a conquista. A conquista. Ele fala da criação, ele fala do êxodo, ele fala do deserto, mas ele também fala de conquista. Versículos 17 a 18. Feriu grandes reis, matou reis poderosos. Seom, rei dos amorreus, e Og, rei de Baçã, e deu a terra deles como herança ao seu servo Israel. Olha, você pode encontrar a história de Seom e Og, os reis, não é? Em Números capítulo 21, quando Israel desejava passagem livre, eles estavam atravessando a terra do rei Seom e do rei Og, e quando eles estavam para atravessar a terra desses reis, não é? Seom, rei dos amorreus, disse: não, vocês não passarão pela minha terra. E pior ainda, Seom reuniu um exército e quis atacar o povo de Israel. Foi derrotado, completamente derrotado. Enquanto o povo seguia em frente, Og, rei de Baçã, marchou com todo o seu exército para destruir o povo de Israel. Também foi derrotado completamente. E aí o versículo 35 de Números 21 diz assim: então eles o derrotaram, bem como seus filhos e todo o seu exército, não lhes deixando sobrevivente algum, e tomaram posse da terra dele. Irmãos, que encorajamento contém esses versos do Salmo 136, porque eles nos lembram a fidelidade de Deus, apesar das nossas falhas repetidas. É verdade. Teria sido fácil para os judeus pensar assim: o nosso Deus, ou melhor, o nosso pecado fez Deus se afastar de nós, o nosso pecado fez Deus esquecer de nós. É por isso que o rei Seom não deixa a gente passar por aqui, é por isso que o exército dos amorreus vem contra nós, porque Deus se esqueceu de nós. Nós não temos nenhuma esperança, não há futuro, nós estamos perdidos. Irmãos, apesar do pecado, apesar da incredulidade tola do povo de Deus, Deus nunca desistiu do seu povo. Para com essa besteira de pensar que Deus desistiu de você, cara. Para com essa besteira. Que cada filho de Deus tenha essa grande esperança na sua vida. O seu passado não determina o seu futuro. Pelo amor de Deus, acredite nisso.
Seu passado não determina seu futuro. Você pode ter falhado de novo, e de novo, e de novo, e mais uma vez, mas ainda assim há misericórdia para aqueles que confiam no Senhor. Quem sabe hoje mesmo você pode ver Deus efetuando uma grande vitória na sua vida. Sabe por quê? É por isso. Então, ao longo do deserto, muitas coisas difíceis aconteceram. O povo muitas e muitas vezes pisou no risco, errou, vacilou com Deus, mas Deus lhes deu grandes conquistas. Por quê? Porque o amor dele dura para sempre. Mas o salmista também destaca não apenas a criação, o êxodo do deserto, a conquista, mas ao longo de toda a história, como Deus manifestou o seu amor. Versículos 23 a 25 dizem assim: aquele que se lembrou de nós quando fomos humilhados e nos livrou dos nossos adversários, aquele que dá alimento a todos os seres vivos. Três grandes verdades nós encontramos sobre Deus nesse texto aí. Primeiro, ele se lembrou de nós, versículo 23. Segundo, ele nos livrou, versículo 24. Terceiro, ele nos sustenta. Isso aqui é sermão para você pregar em aniversário. Anota aí, estou dando a dica. Ele se lembrou de nós, ele nos livrou, ele nos sustenta, ele participa da nossa história. Ele se lembrou de nós quando enviou Jesus para nos salvar. Ele nos livrou do nosso pecado e ele nos sustenta todos os dias. Por quê, irmãos? O que Deus fez ao antigo Israel, ele faz para o seu povo ainda hoje, em todos os lugares, em todo o tempo, em todas as situações. Ele se lembra de nós, ele nos livra, ele nos sustenta. Por quê, irmãos? Terceira e última observação que eu faço nesse texto é a conclusão de tudo isso. Conclusão do louvor. Qual a conclusão? Onde isso nos leva? O Salmo 136 termina com uma chamada geral para adorar a Deus em todos os momentos. O versículo 26 diz assim: deem graças ao Deus dos céus. Vamos encerrar nosso estudo, irmãos, desse salmo com três conclusões importantes. A primeira conclusão é essa aqui, irmãos: a história não é sobre nós, a história é sobre Deus. Isso pode parecer elementar, básico, mas na verdade é uma verdade profunda. Você não é o centro da história. A coisa não se refere a você. Você não é o ator principal, você não é o galã, nem na sua própria história. A história é sobre Deus. É sobre Deus. O que acontece com você é importante, claro, mas o ponto central da vida é glorificar a Deus, exaltar a Deus, engrandecer a Deus em todas as coisas. Não é glória minha, aleluia, eu. Não, é glória a Deus, porque a história é sobre Deus. A história é sobre Deus. É por isso que o salmista liga os fatos concretos da história e com um grito triunfante de louvor, ele chama o povo para adorar a Deus, porque todas as coisas se referem a esse Deus tremendo. Irmão, se a gente perde isso, ou se a gente minimiza isso, que Deus é o centro da história, ou se nós pensarmos que de alguma maneira Deus é opcional para as nossas vidas, nós perdemos o propósito da vida. Pergunta de prova, essa vai cair na prova final, quando você estiver diante do trono branco de Deus. Pergunta: qual o propósito principal do homem? Você tem que saber a resposta disso, senão não entra no céu. Qual o propósito principal do homem? Glorificar a Deus e amá-lo para sempre. Anota na capa da Bíblia: glorificar a Deus e amá-lo para sempre. Você está aqui na terra para isso. Você não está na terra para ganhar dinheiro, você não está na terra para ser o cara, você está na terra para ser adorador de Deus.
Sua vida tem que ser marcada por isso. Quem é aquele cara? Grande empresário, ganhou muito dinheiro, comprou toda Itaperuna com o seu dinheiro. Perdeu o propósito. Quem é aquele cara? Um adorador de Deus, um servo de Deus, um homem de Deus. Afirmamos isso, e a gente deve fazer isso, irmãos, de bom grado. Mas nem sempre é fácil. Nesse longo recital, Salmo 136, nesse longo recital da história de Israel, o salmista abrange séculos de história, séculos, não é? Em apenas pequenas frases, ele cobre séculos de história. O plano de Deus nem sempre foi facilmente visto, de todos os pontos ao longo do caminho. Quando a gente olha para a história, a gente vê, nossa, Deus estava agindo aqui, caramba, Deus fez isso, olha como é que Deus estava envolvido nessa outra coisa. Mas irmãos, quando a gente está no meio do fogo, tudo que a gente vê é o fogo, a gente não vê Deus, não é? A gente não consegue ver Deus. Quando os judeus gemiam lá no deserto, no Egito, sobre o chicote do faraó, nós podemos entender por que eles pediram a Deus libertação, mas eles se sentiram abandonados por Deus. 400 anos escravos no Egito. Aí Deus os liberta, eles saem do Egito, eles começam a peregrinar pelo deserto. No deserto tem sol escaldante de dia, tem frio terrível à noite, tem pouca comida, não tem lugar para arar nem cuidar dos animais. O que eles começam a dizer? Ai, que saudade das cebolas do Egito. Ora, que povo fútil. Como nós somos míopes, irmãos, míopes. Como a gente esquece rapidamente as bênçãos, a bondade do nosso Deus. Nós oramos por libertação e depois nós nos queixamos da maneira como Deus nos liberta. A gente nasce, a gente vive sempre para encontrar coisa melhor. E é por isso que a gente reclama, e reclama, e reclama. Este salmo nos lembra em cada verso que os caminhos de Deus e os nossos caminhos não são os mesmos. Geralmente nós só conseguimos entender o plano de Deus quando a gente olha pelo retrovisor. A gente olha, é verdade, Deus estava fazendo isso lá no passado. A gente só vê o plano de Deus pelo retrovisor. Ao olharmos para trás, agora eu vejo a mão de Deus. Mas quando a gente está na fornalha, a gente não vê nada além do fogo ardendo. Então a gente precisa do Salmo 136 para nos lembrar, porque nós somos tão propensos a esquecer que Deus trabalha através dos séculos para estabelecer os propósitos dele. E só porque nós não vemos isso na quinta-feira às 6h37 da manhã, não significa que Deus não está lá. Só porque você não vê o sol brilhando lá fora, as nuvens estão tapando o sol, não existe mais sol. Está lá, ele está atrás das nuvens, ele está lá. Você crê nisso? Nuvens escuras de tempestade assaltam a sua vida. Deus me abandonou. Deus está lá, rapaz. Ele não te abandona quando as nuvens são escuras. Talvez você não veja, talvez você não sinta, mas acredite, Ele está lá. Nós não somos o centro do universo, Deus é. Esse salmo ensina isso. É melhor você confiar e acreditar nisso agora mesmo, quando está tudo bem na sua vida, porque quando estiver pegando fogo e você lembrar, eu não sou o centro do universo, Deus é, isso fará diferença na sua vida. Segunda conclusão, a nossa fé, irmãos, repousa sobre fatos. Ao longo desse recital, que é o Salmo 136, esse recital de história de Israel, isso nos ensina que a nossa fé repousa sobre fatos concretos da história humana, fatos de Deus na história humana. Quando Paulo estava sendo acusado de seduzir o povo, de enganar o povo, ele teve que se defender diante do rei Agripa, em Atos, no capítulo 26. Ele faz um discurso em defesa de si mesmo, em defesa do evangelho que ele pregava. Aí ele conclui o seu discurso fazendo uma declaração a respeito da morte e da ressurreição de Jesus, com essas palavras:
ele diz para o rei assim: estou certo, ou seja, eu tenho certeza de que nada disso, de tudo que ele falou, da morte e ressurreição de Jesus, escapou do seu conhecimento, ou seja, do conhecimento do rei, pois nada passou num lugar qualquer. Nada aconteceu na esquina por acaso. Rei, tudo o que aconteceu não foi um evento qualquer, não aconteceu numa esquina qualquer, aconteceu, rei, porque Deus estava por trás de todas essas coisas. Ó rei, você não tem que tomar a minha palavra como verdadeira, confira por você mesmo, os fatos estão aí para você ver. Irmãos, é por isso que a melhor resposta que a gente dá a um cético, a um incrédulo, é simplesmente: leia a Bíblia, tire conclusões por si mesmo, é um excelente conselho. Basta ler a Bíblia e ver por si mesmo o que realmente ela diz. Irmãos, nós não temos nada a temer dos críticos da fé, não temos, porque a nossa fé se baseia nas grandes realidades da Bíblia, uma criação literal, feita pela mão de Deus, a existência de Israel, os milagres do Antigo Testamento, as profecias do Messias, e vai além disso tudo, o nascimento miraculoso de Jesus, a vida sem pecado, a morte sacrificial, a ressurreição vitoriosa do nosso Jesus e a sua ascensão aos céus. Fatos, irmãos, fatos. Essas coisas não aconteceram em qualquer esquina, ou de qualquer maneira. Nós temos um Deus que é Senhor da história, e é por isso que a nossa fé repousa em fatos. Você não crê numa fé inventada por um pastorzinho qualquer. Sua fé é baseada em fatos, de um Deus que age na história. Terceiro e último, lembre-se do quadro geral. Vamos juntos? O seu amor dura para sempre. Você tem que repetir essa frase, repetir várias e várias e várias vezes, memorizá-la. Quando você se sentir diante do desespero, pondere sobre esse pensamento: o amor de Deus dura para sempre. Quando você quiser desistir, escreva isso numa folha bem grande, cole no espelho, cole no teto em cima da sua cama: o seu amor dura para sempre. Diga para o seu marido isso: o seu amor dura para sempre. Diga para os seus filhos isso: o seu amor dura para sempre. Diga para os seus inimigos: o seu amor dura para sempre. E quando o diabo começar a sussurrar em seu ouvido, dizendo que você é um perdedor, mande-o bater em retirada, dizendo isso: seu amor dura para sempre. Quando você tiver perdido tudo, não tiver mais nada onde se agarrar, quando o mundo despedaçar diante do seu redor, quando você for jogado de cara no chão, levante-se todo arranhado, todo sujo de areia, estufe o peito, respire fundo e diga: seu amor dura para sempre. Meu querido, não importa onde você vai essa semana, não importa quais sejam os seus problemas, não importa como você se sente hoje, olha, quando eu olho para o futuro, há dúvidas, há temores, há incertezas, isso assalta o nosso coração, preocupações e medos. Nós olhamos para o passado, lembramos dos nossos fracassos, das nossas falências, isso sabota a nossa fé, a nossa esperança, os nossos sonhos, os nossos planos. O que um novo ano nos reserva, melhor ainda, o que o amanhã nos reserva, eu não sei, eu não tenho resposta. Eu francamente não posso afirmar o que virá à frente, se é bom ou se é catastrófico. O futuro está com todas as opções em aberto, todas, e a melhor das previsões ainda não é suficiente para trazer conforto e paz ao nosso coração, porque existem dúvidas no futuro. Eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas eu estou certo de uma coisa, e sobre isso eu vou firmar a minha confiança e vou construir a esperança do meu futuro. A minha certeza é: seu amor dura para sempre. Irmãos, porque Deus é Deus. Isso é tão verdadeiro hoje como será daqui a 1000 anos. Ele continuará sendo Deus, não vai caducar.
não vai se aposentar, porque Deus não pode mudar. Tenha isso em mente quando você enfrentar as incertezas diante de você. Talvez todas as coisas estejam correndo bem agora, nesse momento histórico da sua vida. Ok, eu espero sinceramente que continue assim. Talvez você esteja experimentando respostas tremendas às suas orações. Amém, aleluia, que coisa boa. Mas querido, se você estiver atravessando agora mesmo lutas e problemas, se você luta para equilibrar seu orçamento apertadinho, se você sente que o seu coração perdeu a direção e a motivação, se os seus amigos parecem desaparecer ao seu redor, se o céu está desabando sobre a sua cabeça, volte para o Salmo 136 e leia-o em voz alta. Lembre-se, nós servimos um Deus que age na história. Lembre, os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Pondere sobre o amor de Deus no seu passado. Pense como Ele conduziu a sua vida até agora. Pense nas muitas promessas que Deus cumpriu e realizou na sua vida. Fixe a sua mente no Senhor Jesus. Não importa mais o que aconteça aqui, agora, no passado, depois ou no futuro. Invista sua confiança aqui mesmo nesse texto. Regozije-se em Deus e declare com seu pulmão a pleno ar: vamos ficar de pé. Louve o Senhor. Diga isso mais uma vez. Cadê a banda, a banda, vamos juntos. Mais uma vez. Por isso você pode cantar ao Senhor, exaltá-lo, regozijar, engrandecer. Fecha teus olhos. Oh Senhor, abre a tua boca agora e diga: ah, eu acredito nisso. O amor de Deus dura para sempre, e é por isso que eu posso me regozijar nas minhas lutas e nas minhas tribulações, porque eu sirvo um Deus que me ama, um Deus que não desiste de mim, um Deus que me sustenta, que me alegra e me enche de louvores. Cantai alegremente, ó minha alma. Por quê? Seu amor dura para sempre. Por que, igreja? Seu amor. Por que, povo de Deus? Seu amor dura para sempre. Cantai, vamos.